Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Você que nos assiste em casa, seja bem-vindo. E eu quero, nesse momento, convidar você que está assistindo em casa a vir participar conosco do culto presencial. Há muita segurança, e eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado. Talvez, amigo, querido irmão, você já tenha sido impregnado com o pavor que fica concentrado muito mais do que respeita a vir à igreja. E isso tem trazido prejuízo para a sua vida emocional, sua vida até espiritual, provavelmente. Porque há coisas que Deus fala conosco na nossa intimidade, mas há outras que Ele fala conosco na coletividade. Então, você que está angustiado, você que está apavorado, irmão e irmã, venha para a igreja. Certamente você vai sair daqui abençoado. Você vai sair daqui renovado, em nome de Jesus. Então eu estou me dirigindo agora a você que está me ouvindo em casa. Venha participar do culto. Vai ser bênção para a sua vida. Como tem sido para nós outros que estamos aqui no culto presencial, não é verdade? Quantos aqui tinham medo de vir ao culto presencial? Sinceramente, levante a mão. Bem alto assim, olha. Vários irmãos. Natural isso. Não é? Porque a gente ouve tantas mensagens, o isolamento é necessário, mas é interessante que muitas vezes ele é super compreendido e potencializado no que respeita ao ajuntamento na igreja. Segurança que a gente tem aqui, não seria louco de colocar a minha família e a igreja que o Senhor nos confiou para liderar, colocá-la em risco. Mas entendemos que o ajuntamento é vital para a saúde do povo de Deus. Então, continue vindo, encorajando outros a virem, e com certeza a gente sai do culto renovado. Não é verdade, irmãos? O culto é como um oásis, é como um local que a gente vai para receber refrigério, receber renovo. Tem algo misterioso que acontece no culto, eu não sei explicar, eu não sei detalhar, mas que tem algo misterioso, isso tem. Quando o povo louva, e a gente olha para o lado, vê alguns com as mãos levantadas, alguns com lágrimas nos olhos, alguns que estão ali adorando, dizendo: Deus, eu sou um pecador, mas eu estou aqui porque eu te amo, eu quero te servir. Meus irmãos, isso vai gerando um ambiente tão carregado da glória de Deus, e isso é culto, A gente vem com os problemas, com certeza vários aqui têm os seus problemas, as suas dificuldades, não é? Temos orado pelo pastor Marcelo, que me informou essa semana que os rins estão começando a responder. Olha, temos orado pela irmã Joyce. Onde é que está a Joyce? Joyce, fica em pé, filha, olha lá, nossa querida irmã Joyce, que vem aí de uma bateria de quimioterapia, não é isso? Deus te abençoe, filha, pode sentar. Temos orado por ela, não é? E isso é tremendo, irmãos, é tremendo. Então nós vamos orar mais uma vez e vamos meditar na palavra de Deus. Quando eu preparo o sermão, quando eu vou estudar, quando eu vou pedir a Deus, né, que me dê uma palavra, na verdade, a minha dinâmica de preparação de sermão ou de mensagem, ela começa quando eu termino
de pregar um sermão. Quando eu terminei o sermão de domingo passado à noite, eu já começo a ficar antenado para saber o que eu vou pregar no domingo seguinte. E pedindo a Deus, aí chega aquele momento, eu estou aqui compartilhando com o irmão como é que é a minha dinâmica. Eu não sou uma fábrica de sermões, né? Aí eu me ajoelho e peço, Senhor, o que é que o Senhor quer que o teu povo ouça? Porque não é o que eu quero, mas o que é que o Senhor quer que o teu povo ouça? E muitas vezes, o Senhor nos faz sensíveis àquilo que o povo dele precisa ouvir numa visita. Às vezes a gente vai fazer uma visita, e ali conversando com aquela pessoa, ou no hospital, ou num aconselhamento, aí o Espírito Santo testifica ao nosso coração que precisamos dar uma palavra para o povo do Senhor sobre aquilo. E hoje, o que eu quero dizer para os irmãos é que eu quero dar seguimento àquilo que tem ardido no meu coração, que é exatamente o desafio lançado à igreja do Senhor, a mim e a você, de fazermos Cristo conhecido. E o tema da nossa mensagem nesta manhã é o seguinte: façamos Cristo conhecido em toda cidade. Eu poderia em todo estado, falar em todo estado, em todo o Brasil, em todo o mundo, mas eu quero pedir a graça de Deus para que nós consigamos, ao menos, fazer Cristo conhecido na nossa cidade. E eu quero pedir a Deus que me dê graça, porque se o Espírito de Deus agir aqui, irmão, você vai sair daqui a 1000 por hora. Amém? Para a glória dele. Lucas capítulo 10, aumenta um pouquinho aqui, irmão, por favor. Lucas capítulo 10, versos de 1 a 24. Lucas 10, de 1 a 24. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, eu quero apresentar o Ministério Efatá, que está tão bonito. Pedir que eles fiquem em pé, por favor. É uma forma de nós honrarmos, né? Olha só o Ministério Efatá. Vamos aplaudir, meus irmãos, assim, olha, assim, olha. Olha. Mostra a câmera ali, olha, para o pessoal ver o Ministério Efatá, por favor. Joga um pouquinho a câmera, está mostrando ali, irmão? Isso. Deus abençoe. Podem assentar. Ministério muito lindo, né? Que tem feito um trabalho extraordinário. Lucas capítulo 10, a palavra de Deus diz assim: depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Disse-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade,
e vos receberem, comei do que vos oferecerem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas quando entrardes numa cidade, e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Pois se em Tiro e Sidom se tivessem operado as maravilhas que em vós foram feitas, há muito, assentadas em saco e cinza, elas se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom, haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70, com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Disse-lhe Jesus, eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Que Deus abençoe a sua palavra, bendita ao nosso coração. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela vida do pastor Marcelo, que se recupera, pela vida da nossa querida irmã Joyce, que está conosco aqui. Muito obrigado por essa joia preciosa que é esta irmã. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo consolo do Espírito Santo que o Senhor tem dado às famílias enlutadas. E agora que vamos compartilhar a Tua palavra, quero pedir que o Senhor me dê graça, para que eu seja apenas canal para falar à Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a meditação dessa manhã citando a letra de um dos mais belos hinos do nosso cancioneiro cristão evangélico. É um hino missionário, é um hino de encorajamento à pregação da palavra. Letra de William Edwin e a música de William Sharing. A música de 1875. Uma letra extraordinária.
é como uma oração, é como uma súplica, e diz assim: ah, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher com os louvores de Cristo, que singular prazer, sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbram-me sobremaneira, despertam-me vivo ardor. Sua presença constante firma-me o coração, tira-me toda incerteza, guarda na provação. Desta nação brasileira, seja Jesus Senhor, que este país tão querido renda-se ao Salvador. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbram-me sobremaneira, despertam-me vivo ardor. Meus irmãos, para que a nossa nação conheça Jesus, alguém precisa falar. Para que a nossa cidade conheça Jesus, você precisa falar. Nosso mundo está enlouquecido, insano. Se alguém fosse congelado, criogenizado, não sei se existe essa palavra, há 30 anos atrás, e fosse despertado agora, 30 anos depois, e lesse o que vai nos jornais, ou nas redes sociais, sem dúvida alguma que ficaria apavorado, porque o nosso mundo está tão enlouquecido. Recentemente eu ouvi uma tendência que acontece na Europa de dizer que a pornografia não é danosa para as crianças. E que aqueles que, de alguma forma, impedem que a criança tenha acesso à pornografia, que a criança pode, de alguma forma, interpelar os seus pais. É um mundo doido, enlouquecido. E nós sabemos que a única mensagem capaz de trazer saúde para o mundo doente é Jesus Cristo. Portanto, irmãos, se concordamos com o autor deste hino, que é o de número 525 no nosso cenário para o culto cristão, quando ele diz: desta nação brasileira, vamos ajustar a palavra dizendo: desta cidade barrense, seja Jesus Senhor, que esta cidade tão querida renda-se ao Salvador. Isto só vai ser possível se você e eu entendermos que a responsabilidade é minha e é sua. O texto que está diante de nós, extraordinário, somente o evangelista Lucas faz esse relato do envio dos 70, como precursores de Jesus, como quem preparava o caminho para Jesus. É verdade que há outros textos semelhantes, aqui mesmo no capítulo 9, quando Jesus dá a ordem aos 12, a partir do verso 1, há muita semelhança. No entanto, aqui é uma situação única.
Jesus convoca 70 discípulos, os estudiosos fazem uma analogia e um detalhamento da possibilidade do porquê 70, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, neste momento. E Jesus então envia estes 70 com uma missão que era honrosa, mas ao mesmo tempo perigosa. A missão de falar do reino de Deus é chegado a vós o reino de Deus. Versículos de número 9 e versículo de número 11. E para fazermos Cristo conhecido em nossa cidade, e é o que arde no meu coração, é o que me inspira na liderança dessa comunidade, é o que me entusiasma, fazer Cristo conhecido nos bairros, através das células, nos condomínios, num tempo em que as pessoas estão com medo de estranhos, mas são abertas ao vizinho que conhecem, ao colega de trabalho, que se compreender bem a importância e a responsabilidade de fazer Jesus conhecido, através da sua rede de relacionamentos, de contatos. Jesus pode sim ser conhecido na cidade de Barra do Piraí, mas nós precisamos, irmãos, entender e tomar posse de algumas coisas que Ele ofereceu aos seus discípulos, estão disponíveis a nós. Eu quero ler esse texto e extrair dele algumas coisas que o Senhor Jesus ofereceu àqueles discípulos quando os convocou. Nos versículos anteriores, versículos 57 a 62, capítulo 9, o Senhor Jesus, Ele não usa de subterfúgio para atrair ninguém. Ele fala com muita clareza das implicações de segui-lo. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, olha, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E depois de dizer isso, ou seja, que não há estabilidade. Mas ele diz assim no verso seguinte: segue-me. Depois alguém diz: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. A figura do pai naquela cultura é muito mais forte do que a figura da mãe. E Jesus então diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo não está desconstruindo a importância do vínculo paternal, mas Ele está ressaltando a importância do cumprimento de uma missão. Mais adiante, outro diz assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir dos que estão na minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto ao reino de Deus. Ou seja, você precisa ter uma compreensão da prioridade de anunciar o reino de Deus. E depois disto, inicia o capítulo 10, verso 1. Jesus então envia os 70 para pregarem o reino de Deus. O que é que Ele ofereceu para aqueles discípulos? Eu quero destacar 7 coisas que Jesus ofereceu. E eu anuncio já no início da minha fala, porque você já vai medir quanto tempo eu vou levar em cada uma dessas ofertas. E vai fazer mentalmente o cálculo do tempo do sermão. Porque isso acontece com muitos. 3, são 3 itens. Levou 5 minutos no primeiro, a pessoa já faz um cálculo que o sermão deve levar uns 15 minutos. Então, se você faz cálculo, eu devo levar 10 minutos em cada um.
Esse silêncio foi sepulcral. Vai ser bem assim, não. O que é que Jesus ofereceu aos discípulos? Vou ser bem rápido. Primeiro, ofereceu uma visão. Grande é, em verdade, a seara. Isso é visão. É como se o Senhor Jesus levasse os seus discípulos e fizesse com que eles contemplassem uma campina vasta para ser alcançada, uma colheita extraordinária para ser feita. Isso é visão. Visão é aquilo que precisa ser feito. Visão é aquilo que nós devemos fazer. Uma visão que aqui vem na forma dessa declaração: a seara é grande. Primeira coisa que ele dá, visão. Meus irmãos, eu creio que este tempo de pandemia é o tempo em que a igreja pode ter a sua maior colheita. Porque as pessoas estão apavoradas. Ricos estão morrendo, pobres estão morrendo, de todos os credos, e em condições de muita tristeza, porque sequer podem velar os seus mortos. Isso é muito doloroso. E quantas pessoas, eu tenho visto isto, irmãos, estão tão abertas à mensagem do Evangelho como talvez nunca antes estivessem. Estão sedentas, estão aflitas. Se antes, quando íamos a um hospital fazer uma visita, e comumente visitando alguém da igreja, um familiar de alguém da igreja, lá na enfermaria, alguém pedia: moço, ora aqui por mim. Ou então, quando fazendo uma visita na enfermaria, eu estou falando aqui antes da pandemia, antes da situação de isolamento, e perguntávamos ali: eu posso orar por esse enfermo? Eu nunca recebi, em momento algum, uma palavra de negação. Ao contrário, pode sim. E hoje muito mais. Eu não estou me referindo à ala de pessoas contaminadas. Ir a um hospital e vez por outra ainda vou, com todo cuidado, não na ala de contaminados, porque há inclusive restrições, mas quando chegamos ali e vemos aquelas pessoas aflitas, é como se diante dos nossos olhos esta visão de Jesus estivesse gritando para nós: a seara é grande. Então ele ofereceu uma visão. Queira Deus que nós compreendamos isso. Segundo lugar, sabe o que é que Jesus ofereceu? Ele ofereceu um desafio. A visão foi esta: a seara é grande, o campo para ser colhido é grande. Mas ele oferece um desafio. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Esse tipo de encorajamento à oração não pode ser uma oração no sentido de que eu tenho a visão da necessidade, mas eu peço para que outro faça. Você já me ouviu dizer aqui, a frase não é minha, mas eu vou repeti-la. Como é que você pode descobrir qual é o seu lugar na obra de Deus?
Há pessoas que dizem assim, eu não sei o que é que eu faço na igreja. E há pessoas que desanimam, porque o serviço, ele nos ajuda a manter a nossa vida espiritual. O compromisso ajuda a pessoa a se disciplinar. Então, uma das formas de se identificar qual é a sua área de atuação na igreja, sabe qual é? Aquilo que lhe incomoda na igreja, muito provavelmente é o seu chamado no ministério. Muito provavelmente. Das duas, uma. Ou você veste a camisa e diz, é ali que eu tenho de atuar. Ou então, corre o risco de longe, observar e cair na armadilha de se tornar um crítico. Aquilo que lhe incomoda pode ser o seu chamado ministerial. Compreende? Às vezes, na vida da igreja, em muitas áreas, por exemplo, quantas vezes ali os meninos que fazem um trabalho extraordinário lá na comunicação, colocam uma letra e sai um erro de português. Porque às vezes eles não percebem, porque estão preocupados ali na projeção. E numa igreja que tem tantos professores e professoras, qual seria a função? Ajudar essa equipe. Não é que eles não saibam, é que a dinâmica ali é de digitar, de acompanhar, é de colocar a letra. Eu não vou dizer que é uma engenharia, mas precisa de atenção com o pessoal do som, não é? Agora pense em quantas pessoas que às vezes observam e se não ajudam, criticam. Porque quem não ajuda naturalmente critica. Então Jesus ofereceu um desafio. Uma visão, um desafio. Estão compreendendo? Terceiro lugar, Jesus ofereceu uma missão. A visão é esta: grande é a seara. O desafio: rogai ao Senhor da seara. E a missão que aparece com uma palavra no verso de número 3. O versículo 3 começa assim: ide. É uma ordem. Ide. Você sabe por que você foi alcançado pelo Evangelho? Porque alguém obedeceu lá atrás e falou para você. Eu cheguei ao conhecimento do Evangelho porque alguém falou para mim, mas alguém falou para alguém que falou para mim, e assim foi até chegar lá ao tempo de Cristo. Uma missão. Ide. Nós podemos fazer Cristo conhecido na nossa cidade. Precisamos compreender a visão, precisamos compreender o desafio e precisamos compreender a missão. Amém, meus irmãos? Quarto lugar, o Senhor Jesus deu também um alerta. Está aí no versículo 3. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus não está dizendo que Ele nos envia aos lobos, mas ao meio dos lobos. Significa dizer que não vai ser fácil. Quem não compreende missão, visão, desafio, na primeira dificuldade desanima. Desanima. Nunca foi fácil. Nunca será fácil. Exige, portanto, que atentemos para essa palavra de alerta que o Senhor Jesus deu. E se compreendermos, vamos espantar o desânimo que muitas vezes nos afasta de fazermos Cristo conhecido na nossa cidade. Quinto lugar. Você guardou até aqui o que eu disse?
Jesus ofereceu em primeiro lugar o que? Uma visão. Em segundo lugar, ele ofereceu o que? Um desafio. Depois ele ofereceu uma missão. Em quarto lugar, ele ofereceu um alerta. E agora, o Senhor Jesus oferece um senso de urgência. No versículo de número 4, ele diz assim: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Você sabe por que é que Jesus diz isto? Porque as saudações, à época de Jesus, compunham-se de formalidades que atrasavam uma viagem. E a missão era tão urgente, a missão era tão poderosa, era tão grave, que não se poderia perder tempo com as formalidades que uma viagem provocava. O que o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos é que apressa. O tempo é curto. E eles não podiam se prender ou se perder no caminho. Precisamos ter o senso de urgência. Você já ouviu falar sobre a origem das maratonas? A maratona é aquela competição clássica na qual o atleta corre 42.195 metros. Há muitas lendas sobre a origem da maratona. Mas há uma das versões que é a mais aceita, que eu quero citar aqui para os irmãos, que nos remete ao ano 490 a.C. Soldados atenienses estavam marchando contra os persas na planície chamada Maratona, que ficava a cerca de 40 quilômetros de Atenas. E aquela batalha estava desfavorável para os gregos. Então, o comandante Milcíades escolhe entre os seus soldados um que ele sabia que era um exímio corredor, chamado Feidípides, nome bonito para você colocar no seu filho. E ele chama Feidípides, que foi escolhido por ser um corredor veloz, e deu a ele a incumbência de correr por 40 quilômetros, num terreno acidentado, subindo, descendo, e precisava fazer isto com muita rapidez, porque ele precisava ir até Atenas e pedir socorro, dizer que o exército grego estava perdendo para os persas e que eles deveriam se apressar levando socorro. Feidípides conseguiu levar a mensagem, reunir 10.000 soldados, que voltaram à batalha na planície de Maratonas, e ali naquela planície, os gregos obtiveram vitória. O comandante Milcíades, olha que história interessante, tendo já a vitória, chama outra vez Feidípides, para que ele faça o mesmo percurso de 40 quilômetros, para levar a notícia de que os gregos venceram. E aquele homem volta correndo, a toda velocidade, correndo com urgência, para dizer o que aconteceu no campo de batalha. E quando ele chega a Atenas, de tão exausto, ele só consegue dizer uma palavra. Ele disse:
vencemos. E caiu morto. Daí vem a história da origem da maratona. Alguém que foi tomado pelo senso de urgência. Sabia que se ele não chegasse no menor tempo possível a Atenas e convocasse os soldados, e foram 10.000, para guerrearem a favor dos gregos, se ele não tivesse pressa, se ele se detivesse no caminho, se ele se perdesse no caminho, se ele parasse para descansar no caminho, a sua lentidão representaria a derrota de todo o exército. Mas Filípides compreendeu o senso de urgência, não se deteve, e por conta dessa decisão, a Grécia vence os persas, e hoje, no mundo todo, as maratonas se repetem em homenagem àquele soldado que foi incansável. Meus irmãos, precisamos ter o senso de urgência. O tempo é curto. Quantas pessoas da sua relação de amizade partiram para a eternidade nesses dias, nesse tempo? Quantas delas passaram por suas vidas, por sua vida, sem que tivessem ouvido sequer uma mensagem de esperança e de salvação? Mas quantos que estão passando por nós e precisamos falar de Cristo para elas? Precisamos do senso de urgência. Os irmãos estão entendendo? Ah, se eu tivesse 1000 vozes, disse o autor do hino citado na introdução da nossa fala. Sexto e penúltimo lugar, Jesus ofereceu também aos seus discípulos proteção. Leia no versículo 17, esses 70 discípulos voltam alegres, porque tomaram posse daquilo que Jesus deu, e eles voltaram alegres, dizendo assim: Senhor, e nada vos fará dano algum. Você sabe o que é isso? Proteção. Proteção. Pelo desconhecimento daquilo que o Senhor oferece ao crente, há muitos que têm medo. Tem medo do vizinho macumbeiro. Aquilo que a gente não compreende, logo a gente denomina como sendo coisa do diabo. Mas eu estou lendo aqui Jesus dizendo para aqueles discípulos aos quais ele comissionou, dizendo o seguinte: eu dou a vocês autoridade, serpente, escorpião representam, são símbolos de forças malignas, demoníacas. Mas Jesus está dizendo: eu estou dando para vocês autoridade. Irmãos, é para a igreja, é para você, irmão querido. E nós precisamos tomar posse disso. O que está aqui é aquilo que Paulo diz em Romanos 16, verso 20. Ele diz assim: e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Eu gosto do que o pastor John MacArthur diz sobre esses 2 versículos. Ele diz assim, abre aspas: não se surpreendam tanto com o fato de os demônios se lhe sujeitarem. Eu vi o comandante deles ser expulso do céu. De modo que não é de admirar que seus subordinados sejam expulsos na terra. Afinal de contas,
Eu sou a fonte da autoridade que os torna sujeitos a vocês. John MacArthur traduz esse texto dessa forma que eu vou ler outra vez. Ele diz assim: não se surpreendam tanto com o fato de os demônios se lhe sujeitarem. Eu vi o comandante deles ser expulso do céu, de modo que não é de admirar que seus subordinados sejam expulsos na terra. Afinal de contas, Jesus dizendo: eu sou a fonte da autoridade que os torna sujeitos a vocês. Você sabe por que é que os demônios se sujeitam? Por causa da autoridade que nos foi delegada pelo Senhor da igreja. O Cristo que morreu, ressuscitou e vivo está para todo sempre. Vamos recapitular antes do último item? O que é que Jesus ofereceu? Uma visão. Jesus ofereceu, em segundo lugar, um desafio. Em terceiro lugar, uma missão. Em quarto lugar, Jesus ofereceu o quê? Um alerta. Em sexto lugar, ofereceu um senso de urgência. Em sexto lugar, ele ofereceu proteção. E por fim, Jesus ofereceu consolo. No versículo 20, ele diz assim: não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Mais do que ficar felizes pela submissão dos demônios, Jesus ofereceu um motivo maior para que eles se alegrassem. Os vossos nomes estão escritos nos céus. Talvez a grande questão a ser levantada aqui neste auditório, e para você que me ouve em casa, seja esta: o seu nome está escrito nos céus? Talvez esta seja a pergunta mais solene dessa celebração. O seu nome está escrito no céu? Quando é que o nosso nome é escrito lá? Quando aqui decidimos entregar a nossa vida a Cristo. Será que o seu nome está escrito lá? Escrito com o sangue do Cordeiro? Salvo pelo sangue de Jesus? Então, nosso motivo maior de alegria é de sabermos que os nossos nomes estão escritos nos céus. Quem compreende isto, sem dúvida alguma, há de investir todo o esforço para fazer Cristo conhecido na nossa cidade. Amém? Vamos ficar em pé? Será que dá para cantarmos o hino, irmão? Ah, se tivesse 1000 vozes. Quem é que conhece este hino?